deixa eu voltar rapidamente aqui na parte de sinais e sistemas. Deixa eu achar aqui, peraí. Foi lá no fundo, esse mesmo. Estava lá no antes de convolução. Aqui, sinais e sistemas. Ok. Aqui é só para relembrar, tá? Porque eu vou abrir uma outra nota aqui, uma nota nova, tá? Então, só para relembrar, a gente fez o quê? A gente apresentou, né, a classificação dos sistemas, tá? Então, a gente começou a falar de sistemas lineares e não lineares, certo? A gente falou, né, linear, você tem duas coisas importantes, que uma é a proporcionalidade, que a gente chama de homogeneidade, e a outra é a aditividade, que a gente chama de propriedade aditiva, tá? Depois, sistemas não lineares, né? A gente falou, não vai ser, a princípio, não vamos ter nenhum, né? Mas a gente vai querer trabalhar com linear. A gente vai ver já por quê, tá? Aí fez alguns exemplos. Depois a gente falou sobre variância no tempo e invariância no tempo. E basicamente, variância no tempo e invariância no tempo tem a ver com o seguinte: se você passa uma entrada para um sistema e tem uma saída e desloca depois essa saída, né, e tem um resultado, certo? Se você faz ao contrário, se você desloca a entrada e depois passa pelo sistema, tem outro resultado. Se os dois resultados forem iguais, é invariante no tempo, tá? E aí a gente vai usar isso em alguns problemas, tá certo? Eu vou pegar inclusive provas aqui. Aí a gente falou sobre sistemas com memória e sem memória, ou instantâneos e dinâmicos. Isso eu vou fazer exercício também. Causal e não causal. Causal depende, ou ele é instantâneo, ou ele depende também do passado, nunca vai depender do futuro. Um sistema dinâmico, por exemplo, ele pode depender do futuro, tá? Ok? A gente falou aqui de como transformar sistemas não causais em causais, certo? Tempo contínuo e tempo discreto a gente falou que não era tão importante. Analógico digital falou que não era tão importante. Inversível e não inversível não é tão importante. E estável e instável é importante, tá? Então aqui a gente finaliza. O que eu vou fazer agora? Eu agora vou acrescentar alguns exemplos, tá certo? Então eu vou agora pegar e deixa eu voltar aqui, e vou criar uma página nova. Deixa eu logo criar várias aqui, porque a gente vai precisar, ok? E vou logo dar um exemplo. Eu não vou nem procurar. Eu ia pegar de prova, etc., mas vou pegar um exemplo aqui rápido, simples, que eu vou inventar aqui agora, e que é bastante interessante, e é para vocês entenderem a importância, por exemplo, de um sistema linear, certo? Então, deixa eu tirar isso aqui. Vamos lá, escrever com a minha caneta. Cadê? Tá aqui a minha caneta. E deixa eu só colocar mais uma proteção aqui para não dar bel. Certo? Então, olha só. Vamos fazer o seguinte exemplo. Tá? Deixa eu colocar aqui. Fazer o seguinte exemplo. Pegar assim. Então, eu vou pegar aqui um sistema. E é por isso que é bacana a gente trabalhar com sistema linear, né? Então, vamos supor que eu tenho um sistema que é assim. Que eu vou fazer até um mais interessantezinho, pensar. Entra isso aqui. Ok? Essa é uma entrada. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. 0, 1, que é 2. Isso aqui é o x de t. E esse sistema aqui, ele vai entrar, é um sistema linear e invariante no tempo. Então, ele vai entrar aqui. E aí você vai ter uma saída.
E a saída vai ser essa aqui. Eu vou logo complicar um pouquinho para a gente também fazer um treino de desenho, de como desenhar algumas funções. Legal. O que é que eu quero saber? Aqui é 2, né? Aqui é 2 também, aqui é 1, aqui é 0, aqui é o y de t. Então, você tem um sistema assim, que entra, né, esse x de t, e sai esse y de t, tá? Legal. A minha pergunta: qual a saída? Aí o sistema é linear e invariante no tempo. Qual será a saída se a entrada for dada por... Então vou dar um outro x de t aqui. Vou desenhar um outro x de t. Note que não é muito complicado não. Aliás, é bem simples. Eu só vou deitar o x de t original, digamos assim. Aqui é tempo, aqui é tempo. Lembrando que isso tudo que eu estou fazendo vale para sistemas discretos. Eu estou usando sistemas contínuos, né? Porque porque 0, 2 e 1. Porque é o que normalmente se faz na maioria dos livros. E aí, como é que a gente faz essa? Hein? Essa aqui é uma questão que não é simples, tá? Assim, não é simples. Não é complicado também. Ela seria uma coisa média, mas a gente tem que conhecer bastante a parte de sistemas em si, tá? Mas como assim? Não entendi. Vamos lá. Olha só. O que é que eu sei? Eu conheço um par entrada e saída. Concordam comigo? Eu conheço uma entrada x, x1, né? E uma saída y1, certo? E eu sei também, né? Ou seja, eu sei que quando entra isso aqui, né? Sai isso aqui. Bom, beleza. E quando entrar isso aqui? O que vai sair? Né? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. O que eu falei também? Eu falei que esse sistema é linear e ele é invariante no tempo. Isso já é uma grande informação. Por quê? Porque olha só, o que sairia nesse sistema aqui se a entrada fosse, digamos, dividida por 2? Ele é um sistema linear, vocês concordam comigo? Se a entrada for dividida por 2, eu vou pegar aqui e vou dividir a entrada por 2, de propósito. Quem é esse cara aqui? Esse cara é x de t dividido por 2. Vocês concordam? Sim? O que vai acontecer com a saída? O sistema não é linear? Se ele é linear, olha aqui. Se entra x1 e sai y1, se entrar kx1, vai sair o quê? KY1. Esse é o princípio da homogeneidade, certo? Legal?
Então, se entrou x1, saiu y1, se entrar meio de x1, vai sair o quê? Meio de y1, certo? E o que é meio de y1? É metade dessa reta aqui, dessas duas retas, concordam? Ok? É você dividir esse sinal por 2. Como é que você divide esse sinal por 2? Ué, você divide todo mundo por 2, concordam? Como, eu vou dividir por 2, 0 dividido por 2 vai continuar sendo quanto? 0, certo? Aqui também é 0. Não, Abel, aí é 1, não. Desculpa, aqui, aí fica difícil. Aí é 3. Não, aqui é 0. Sim, 3 é o tempo, mas na verdade eu estou me preocupando com a amplitude, certo? Estou trabalhando com y, não é isso? Então continua sendo 0. Aqui, quanto é que vale? Aqui vale 2. Quanto é que dividido por 1 vai dar quanto? Vai dar 1, porra. Certo? Então vocês concordam que se entrar o roxo, vai sair esse roxo aqui, ó? Beleza. Ajuda isso? Ajuda. Ajuda. Por quê? Olha o sinal de baixo. Olha o sinal de baixo. Ele é igual ao roxo, esse sinal azul aqui, né? Vou botar até uma outra cor aqui para ficar diferente. Deixa eu colocar aqui. Esse x de t aqui. Alterar o estilo. Botar. Cadê? Vou botar um preto mesmo, que é para não dar problema. Concluir. Esse sinal preto aí é igual ao roxo? Esse preto aqui de baixo é igual ao sinal roxo que está ali em cima? Sim ou não? Não, pô, não. Não, o roxo tem largura 1. O sinal de baixo tem largura quanto? 2. Será que eu consigo gerar o sinal roxo? Desculpa, gerar o sinal preto através do sinal roxo? Consigo. Se eu fizer uma expansão, por exemplo, no tempo, eu consigo, não consigo? Só que eu não posso fazer expansão no tempo. Eu vou falar por quê. Porque esse sinal depois vai passar por um sistema invariante no tempo. E quando a gente coloca a entrada, né, digamos assim, se eu fizer uma expansão no tempo, vai ter um t sobre 2, né, um t sobre 3, sei lá. Você está multiplicando o t. E aí você não pode misturar coisas que são invariantes no tempo, invariantes no tempo. Porém, tem outra forma de eu conseguir o sinal de baixo usando o sinal roxo. Como assim? Vocês concordam? Aí vocês conseguem ver como chegar nesse sinal preto aqui, usando o sinal roxo? O que a gente pode fazer? Deslocando. Concordam comigo? E somando, né? Na verdade, deslocando e somando. Você concorda comigo que se eu deslocar esse sinal roxo aqui, vou botar numa outra cor aqui, ó, né? Se eu deslocar ele para cá, concorda? Se eu deslocar ele para cá, o que ele vai ser? Ele vai ser, se eu deslocar ele, uma unidade, né? Porque aqui está 2, né? Se eu deslocar uma unidade, ele vai ser x de t menos 1 sobre 2. Se eu pegar o x de t menos 1 sobre 2, somar com o x de t sobre 2, eu tenho esse aqui que eu vou chamar de x3 de t. Então eu posso escrever o quê? Que x3 de t é x de t sobre 2 mais x de t menos 1 sobre 2. Legal. Legal. E aí? Cara, aí, olha, aí você pode usar agora
que o sistema é invariante no tempo. Como assim? Se entrar isso aqui, o que é que sai? Sai o roxo, não é? Não sai esse roxinho daqui? Não é? Sai y de t, isso aqui é o sistema, sobre 2. O sistema não é invariante no tempo? Então, se entrar isso aqui, quanto é que vai sair? Y de... E o que é o y de t menos 1 sobre 2? Ou seja, se eu estiver só colocando esse azul aqui, estão vendo? Se eu colocar só esse azul aqui, o que vai sair, galera, é o seguinte, ó, é um outro azul aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vou botar um verde mesmo. Ó, o que vai sair é isso aqui, ó, quase igual ao roxo. Por quê? Porque esse cara aqui é o y de t sobre 2. E esse cara aqui, quem é? É o y de t menos 1 sobre 2. Eu desloquei, certo? Não é igualzinho? Só que eu desloquei. Por quê? Porque o sistema é invariante no tempo. Já terminei? Não. Porque quem é o x3 de t? É a soma desses dois caras. Certo? É a soma desses dois caras aqui. Se é a soma desses dois caras, né? E o sistema é linear, o que eu vou fazer? Eu vou ter que somar esses dois triângulos aqui. E é aí que vocês têm dificuldade. Tá certo? Ok? Eu vou até copiar a figura. Deixa eu primeiro apagar isso aqui para não ficar muito pesado a figura. Eu vou apagar também figura original, digamos assim. Eu vou chamar só isso aqui de saída, fica mais fácil, né? Porque são várias saídas, né? Saída. E deixa eu selecionar isso. Copiar. Colar. Então o que eu vou fazer agora? Presta atenção. O que eu vou fazer agora, galera, é somar essas duas saídas. Certo? É somar o y de t sobre 2, certo? Deixa eu colocar aqui os valores, né? Com o y de t menos 1 sobre 2. Está todo mundo entendendo por que eu vou fazer isso? Vocês entenderam por que eu estou fazendo isso? Tá? Então vou apagar isso. Ok? E vou somar. E aí como é que eu vou somar? E aí soma, ó. Até aqui é 0, não é? Então vamos marcar os pontos que me interessam. Né? Vou marcar os pontos que me interessam. Esse ponto me interessa? Sim, porque até aqui a soma é simplesmente a reta roxa. Por quê? Porque embaixo é 0 e em cima é a reta roxa, certo? Quanto é que vale esse valor aqui? Dá para ver pelo gráfico que isso aqui vai valer meio, né? Ok? Por que vale meio? Porque de 0 até 2 vale 1. De 0 até 1, isso aqui é uma reta, né? Essa reta aqui é... Que na verdade essa reta é t sobre 2, não é, galera? Então quando t igual a 1 é t sobre 2 que dá meio. Legal? Certo? E agora, ó, o que vai acontecer aqui? Daqui até aqui, o que vai acontecer? Ó? Aqui você vai ter um valor, né? Presta atenção, ó. Esse valor dá esse. Então eu vou aqui meio que colocar a reta resultante. Ó, a reta resultante vai ser daqui, ó, até aqui, até onde eu fui. Agora vamos pegar outro ponto que me interessa. Esse ponto aqui. Nesse ponto, quanto é que vale a reta roxa? Vale 1. Quanto é que vale a reta verde? Vale meio. Todo mundo está acompanhando? E reta com reta dá reta, não é isso? Então, somando vai dar 1,5. 3 sobre 2, certo? Aí é só somar, é só ligar os dois pontos. Eu vou ligar esse ponto aqui, vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil vocês enxergarem, com esse ponto aqui, ó. Legal. Beleza, continuando.
Olha só, outro ponto que me interessa. Outro ponto que me interessa é esse aqui, ó. Que na verdade ele vale meio. Aqui está meio. Ele vale meio. Aqui está mais. Vou botar ele mais para cá para ficar mais meio aqui. Ele está aqui bem no meio. Isso aqui vale 2,5, né? E ele vale meio para os dois casos. Não sei se vocês estão vendo. Vale meio para os dois casos. Legal? Está dando para ver que ele vale meio para os dois casos, né? Por quê? Porque aqui, ó, vai de 2 até 3, né? Ok? Não, olha só, peraí. Não, opa, não, peraí. Aqui já está errado. Já estava falando besteira aqui, certo? Então, por quê? Porque, na verdade, aqui, vamos lá, ele vai de 2 até 3 e sobe 1. Não, mas está certo, né? E sobe 1. Esse aqui vai de 1 até 3 e desce 1. Ah, não, tudo bem, é isso mesmo. É aqui mesmo. Deixa eu ver se eu não estou... É porque eu fiz o desenho estranho, né? Mas vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Na verdade, essa reta aqui é T, né? Ok? Então aqui vai dar meio mesmo, certo? Vai dar meio mesmo, porque eu andei meio, então desci meio aqui, certo? E aqui... Ah, não, peraí. Opa. Aí tem, tá vendo? Por isso que eu falei, não tá certo não. Aqui tem uma pegadinha, ó. Aqui tem uma pegadinha. Calma, eu vou explicar já. Peraí. O que vai acontecer aqui, ó? Na verdade, né? O que aconteceu aqui? Nesse ponto aqui, né? Esse cara aqui, olha só, né? Esse cara aqui, ele andou para cima meio, certo? Mas a gente tem que saber exatamente onde elas se encontram aqui, tá? Vamos ver direitinho, né? Onde é que elas se... Vou dar um zoom aqui melhor para facilitar aqui a enxergação mesmo. Tá legal? Eu sei o seguinte, ó. Aqui eu tenho que descobrir que ponto é esse, certo? Eu não sei que ponto é esse aqui não. Eu falei, meio, não é meio, né? Não é meio não. Meio seria aqui, ó. Seria um pouquinho mais para a direita, certo? Um pouquinho mais para a direita. Tá legal? Como é que eu vou fazer isso aqui para encontrar? Eu teria que igualar aqui essas duas retas, né, para saber qual é o T, né? Então, essa reta aqui, ó, tá vendo? Isso aqui dá trabalho, né? Porque essa aqui não dá... eu não fiz um exemplo tão fácil de... Esse já seria um problema mais difícil, né? Porque eu não fiz um exemplo que é fácil ver pelo gráfico, não é, tá certo? Não dá para ver pelo gráfico diretamente, não, tá? Por que acontece aqui? Nessa reta aqui, ó, tá vendo? Eles são dois pontos diferentes. Quem é essa reta aqui? Só para lembrar, né? Essa reta aqui, só para vocês saberem quem é o quê? Uma reta que tem inclinação o quê? Tem inclinação meio, certo? Certo? Então essa reta aqui é T, meio de T mais uma constante, certo? Mais uma constante. Como ela zera quando T é igual a 1, né? Ela não é zero quando T é igual a 1. Então essa constante tem que ser o quê? Tem que ser menos meio. É essa reta que está aqui. Tá legal? Ok? Sim? Tá. E quem é essa reta que está aqui, ó? Essa deu trabalho, essa vai dar trabalho. Já não é tão fácil assim, tá? Mas porra, tá. Mandei mal. Não vou fazer difícil não, Beto. Não faz o difícil, pelo amor de Deus, não faz o difícil. Como assim? Vou explicar. Olha só, quais os pontos que eu conheço aqui? Porra, eu não vi isso, né? Eu errei, esquece esse preto aqui no meio, tá? Olha só, não tem esse ponto aqui que eu já conheço? Que veio daqui? Não tem? E não tem esses dois aqui que eu já conheço também? Não tem? Não são duas retas? Não são duas retas? Então, basta eu descobrir o ponto de partida. O ponto de partida eu já tenho, é esse. Onde é que eu vou encontrar o ponto de chegada? O ponto de chegada é esse. Por quê? Porque aqui vale 0 e aqui vale quanto? 1.
Não é isso? Beleza. Aí eu venho, pô, estava complicando a minha vida aqui, certo? E agora? Agora aqui, ó, presta atenção, aqui em diante, é assim, né? Porque o roxo é 0, né? Ah, tá. Porra, caralho, eu falei, cacete, não pode ser difícil esse problema assim. Agora que eu entendi, eu que estava complicando, né? Eu que estava complicando, tá? E aí fica a minha saída é essa aqui, ó, tá? Por que eu estava complicando? Porque eu fui querer pegar aquele ponto ali, não tinha que pegar aquele ponto. É uma reta contra reta, preciso pegar 2 pontos, mas 2 pontos que eu conheço. Aquele ponto eu não conhecia, vocês concordam comigo que aquele ponto eu não conhecia? Eu até posso depois descobrir. Deve ser alguma coisa. É porque na verdade o ponto em si é diferente, então deixa para lá, tá? Não é no meio, então deixa para lá, tá ok? Se para encontrar no meio já seria complicado, tá? Ok? Se fosse em 2,5 ia dar um ponto ali mais ou menos em 2,5 também, não sei, em 1,5, mas realmente como é 2, eu poderia até descobrir os pontos quais são, não tem problema, tá? Mas eu não vou encontrar esse ponto aqui, isso é besteira. Ok? Legal? E aí a gente tem a saída. Bom, esse exercício, eu podia fazer ele mais fácil, isso não há dúvida, mas esse exercício é difícil? Cara, ele não é difícil. O difícil nesse exercício é mostrar que isso aqui que a gente viu lá que é uma entrada pode se transformar nisso aqui. E como é que a gente fez para se transformar nisso aqui? A gente usou deslocamentos e usou somas. Eu só posso usar deslocamentos e somas, eu não posso usar expansão nem compressão. Por quê? Porque essa entrada vai entrar num sistema linear. E se eu colocar compressão ou expansão na minha entrada, o sistema linear, que teoricamente seria invariante no tempo, né? Ele não se torna mais invariante no tempo, ele fica variante no tempo. Tá? Notem que eu podia ter pedido outra coisa. Vocês concordam comigo que se eu pedisse, por exemplo, qual é a saída do sistema? A entrada vocês já viram que é essa aqui. Deixa eu copiar ela aqui. Deixa eu apagar algumas coisas aqui, tá? Deixa eu apagar o rosto também. Okay. Beleza. A entrada é essa aqui, né? Ok. Deixa eu copiar ela de novo lá para baixo que fica fácil. Ok? Copiar. E a minha saída a gente já viu lá, né? A minha saída eu vou apagar as outras coisas aqui também. Ok, essa aqui é a minha saída. Não, na verdade a minha saída não é essa não. Eu botei, se eu colocar a saída direitinho aqui, que não é essa não. Podia ser, né? Mas não é. Legal? Essa é a minha saída. Vocês concordam que eu podia ter pedido para vocês... deixa eu copiar agora lá embaixo. O problema é exatamente igual, tá? Só que agora, ao invés de eu colocar... Copiar. Ao invés de eu colocar... Colar. Olha só, aqui está o sistema. Se eu colocar agora, por exemplo, essa entrada que eu coloquei, né? Se eu tivesse colocado, por exemplo, uma entrada assim, ó. Eu vou até copiar essa daqui, porque fica mais fácil, vai dar menos trabalho. Copiar. Vamos supor que eu tivesse colocado essa entrada que eu vou desenhar aqui. Eu não desenhei.
Vamos supor que eu tivesse colocado essa entrada aqui. Dava para fazer o problema? Claro que dava. Só que eu ia ter que fazer o quê? Eu ia ter que chegar aqui, partindo daqui, partindo dessa entrada. Como é que eu chego aqui embaixo? Vou chamar isso aqui de x4. O x4 vai ter que ser o quê? Vai ter que ser uma função linear, digamos assim, né? Uma função linear e invariante no tempo de x de t. Vê se vocês concordam comigo. Eu posso escrever assim, ó: x4 de t é igual a x de t menos 1 sobre 2 mais, isso é mais mesmo, menos 1, que multiplica x de t menos 2 sobre 2. Vê se dá isso. Vê se não é isso. Certo? Tá dando para entender o que eu estou falando? Ok? Então o que vai acontecer? Eu simplesmente vou ter que desenhar o x de t menos 1 sobre 2, que a gente já viu qual é, aquele roxo lá. Não, só que começa, né, no outro lugar. Como é que eu faria? Ó, eu já vou até fazer aqui. Ó. Eu teria que desenhar quem? A saída y de t menos 1 sobre 2. E depois desenhar a saída, o quê? Menos y de t menos 2 sobre 2. Quem é a saída y de t menos 1 sobre 2? É essa saída aqui que eu vou desenhar já já. Aqui, é essa aqui, ó. A gente fez no exercício anterior. Então é esse roxo aqui. E quem é a outra saída? É quase igual a essa aí, só que é assim, ó. Tá um verde aqui, marrom. Só que é negativa, né? Então ela vem pra cá e vai pra lá. E aí o que tem que fazer? Somar essas saídas. E aí como é que você soma? Ponto a ponto. Ponto que você conhece. Quais são os pontos que você conhece aqui? Os pontos 1, o 0, certo? Mas o 0 não vai ser usado, porque eu vou até tirar o azul ali. Então a gente conhece o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4. O ponto 5 também, certo? Então como é que a gente soma isso aqui, ó? 0 mais 0 vai dar quanto? 0. Aqui é o que? É 0 mais meio. Então dá o próprio cara aqui, certo? Posso colocar aqui. Tá? Depois aqui é o que? Presta atenção, aqui em cima é 1 e aqui embaixo é meio. Né? Então vai dar meio. Né? Vai dar meio. Aqui em cima é 0 e aqui é menos 1, não é isso? Então vai dar menos 1. Certo? Aqui é 0 e aqui é 0. O que é que eu faço agora com o preto? Ó, só ligar os pontos. Vocês entenderam o que eu estou falando? Esse tipo de coisa, pessoal, é super importante, porque você resolve um monte de exercícios assim. Né? Essa que é a grande coisa bacana do sistema linear. Você tem uma entrada só e você consegue gerar várias saídas sem ter que fazer. Porque, pensa bem, como é que você faria isso? Né? Para saber qual é a saída disso aqui. Bom, se o sistema
que você vai entrar ele não fosse linear, você teria que colocar lá no sistema para ver qual era a saída. Mas como o sistema é linear e invariante no tempo, eu não preciso colocar. Eu só preciso gerar essa entrada aqui como uma função linear e invariante no tempo da outra entrada. Por isso que o livro, agora eu vou chamar o livro aqui para vocês verem, tá? Vou chamar o livro, deixa eu fazer ele aqui, que aí a gente não tira isso aqui. A gente não tira da coisa. Deixa eu pegar livros aqui. Por isso que o livro, deixa eu ver onde ele vai estar. Ele bota esses exercícios aqui, ó, quer ver? Vou colocar na lista de vocês, mas dá mó trabalhão. E na verdade, né, fazer esse exercício aqui, esse exercício aqui é até um pouco mais fácil do que a gente está fazendo agora, porque o que a gente está fazendo agora, a gente obrigatoriamente tem que transformar a nossa entrada, né, a gente tem que criar alguma coisa que seja uma combinação linear e invariante do tempo para encontrar a nossa nova entrada. Esse aqui não, ele só faz o seguinte, ó, eu vou pegar até esse exercício aqui para vocês fazerem, ó. Olha só, qual é a ideia aqui? Esse é um exercício que treina a gente para fazer o que a gente acabou de fazer agora, tá? Então vou pegar ele aqui, deixa eu copiar aqui, tá? Então deixa eu... Vai. Isso, agora ele foi. Samsung mandou mal. Era muito mais rápido antes. Ele agora fica pensando demais. Ok. Copiei. Agora deixa eu sair daqui. Voltar para cá. Vou colar aqui. Eu vou explicar qual é o exercício. Eu só peguei as imagens, mas aí eu vou explicar agora direitinho qual é o exercício. Tá, já foi. Olha aqui. O exercício é o seguinte. Tá vendo o sinal X de T aqui? E aí tá vendo os outros? X1, X2, X3, X4 e X5. Ele quer que você, na verdade, ele quer saber, no exercício que ele quer saber é o seguinte: quem é X1 de T como uma função, né, digamos assim, de X de T. Ou seja, dá para chegar no X1 de T como uma função de X de T? Dá. Tá. Só que aqui, ó, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque, por exemplo, ó, essa parte aqui, vocês concordam que é fácil ver? Que essa parte aqui é quase o X de T? É quase não, né? É quase o X de T. Concordam comigo? É quase. Só que não é o X de T porque ele está para a esquerda, não é isso? Então você pode dizer que essa parte aqui é o X de T mais 1. Vê se ele é o X de T mais 1. Só a parte azul. Vê se ele é o X de T mais 1. É, né? Olha lá, o X de T não é aquilo ali? Vai de 0 a 1, não sei o quê. E aí quando você fizer X de T mais 1, você não desloca ele para a esquerda? Tá dando para entender? Se fosse menos 1 era para a direita, né? Pô, e essa outra parte aqui? Porra, essa outra parte aqui, cara, complicado isso aqui, né? Na verdade, não é tão complicado assim. Vou explicar. Olha só. Por quê? Assim, é complicado sim, porque você aqui não pode, você não vai usar só, aqui não precisa ser só operações de deslocamento e multiplicação. Você pode usar outras operações. Você pode usar, por exemplo, expansão e contração. Tá legal? Certo? Expansão. E pode usar também inversão. Ah, pode usar inversão? Sim. Vocês concordam? Se eu posso usar inversão, vocês concordam que se eu colocar esse cara aqui, ó, assim, quem vai ser esse cara? X de menos T. Não vai ser X de menos T? Não é? E aí, olha só, a gente aprendeu isso. Quando eu tenho, está invertido, se eu quiser fazer ele e vir para cá, por exemplo, que é o que eu quero, vocês concordam que eu quero que ele fique aqui?
Aí o que a gente faz? Em vez de colocar menos, que a gente desloca, quando inverte, a gente coloca mais. Então aqui vai ficar quem? X de menos t mais 1. Pronto, você já encontrou. Pronto, você já encontrou quem? O x1 de t. Vai ser x de t mais 1 mais x de menos t mais 1. Estão vendo? Esse é um exercício difícil, tá? Esse exercício é um exercício difícil. Vocês têm muita dificuldade. Enxergar isso não é fácil, por isso que tem que fazer, tá? Legal. E esse aqui, ó, porra, esse aqui, aí, meu amigo, aí você pegou, hein, Abel? Mais ou menos, né? Vocês concordam que esse cara aqui, esse sinal aqui que eu... Tem um sinal aqui novo, né, na verdade, que é esse aqui, ó. Esse aqui, esse sinal gravatinha aí, sei lá, meia gravatinha, né? Vocês concordam que a gente pode escrever que ele é x de t mais x de menos t? Vocês concordam? Então vou colocar ele aqui embaixo, ó. Na verdade, devia ter colocado já vou colocar com um traço mais grosso. Quem é esse cara? Vou colocar aqui, só para a gente lembrar. Esse cara é o x de t mais x de menos t. Legal? Beleza. Quem é esse cara que eu vou desenhar agora aqui? Esse é o x1 de t, né? Que a gente acabou de fazer, não é o x1 de t? Só que quem é ele? Vou colocar aqui, ele é x de t mais 1 mais x de menos t mais 1. Certo? É o preto. Somos dois. Dá o x de 2. Olha lá. Somos dois. Por que dá o x de 2? Porque olha só, o x de 2, pensa bem, é fácil ver por que é isso. Olha só. Você concorda que o x de 2, né, esse cara aqui, se você tirar o x de 1, ele vai ficar assim? Ele vai ficar... Não concorda comigo? Não é isso? Se você tirar o x de 1, vai ficar assim? Por quê? Porque você tem um quadrado, você tirou um triângulo, concorda? Aí come o triângulo, né? Tirar o triângulo é pegar o quadrado e somar com um triângulo negativo. Somar com um triângulo negativo, você perde essa parte aqui. Fica só assim. Mas isso é o x de t mais o x de menos t. Não é isso? Então, se eu somar o x de t com o x de menos t, eu vou ter... Ótimo. Eu vou ter o quê? Eu vou ter esse cara aqui, ó. Que era o que eu queria. Certo? Esse cara aqui vai ser x de t mais x de menos t mais x de t mais 1 mais x de menos t mais 1, tá? Ou eu posso escrever assim também. Eu posso escrever que é x de 2, também podia falar assim, eu podia falar que era x de t mais x de menos t mais o x1 de t. Que a gente viu que é esse cara aqui, né? Que esse cara quem é? É o x1 de t. Eu estou usando o anterior. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Concordam comigo? Eu posso usar o anterior. Ah, por que você pode usar o anterior? Ah, vou explicar já por quê. Né? Olha só, por que é legal usar o anterior? Espera aí. Por que é legal usar o anterior? Porque agora, olha só, vocês concordam que eu tenho agora mais um bloquinho para brincar? Não é? Que esse bloquinho é o x2 de t, que eu posso colocar em função de x de t, certo? E posso colocar em função de x de t e x1 também. Mas vamos usar logo o x2, é por quê? Porque eu já criei ele. Se eu quiser, eu posso fazer as substituições todas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Né? Mas fica grande. Por quê? Porque olha só, agora, olha só, vocês concordam
que esse cara aqui é esse retângulo aqui, menos um triângulo assim, ó. E quando você diminui um triângulo assim, você desce o retângulo para cá. Concordam comigo? Não é isso? E quem é esse retangulão? Se você pensar bem, né? Esse retangulão aqui, ó, se a gente pensar bem, ele é 2, não é? Ele é 2 vezes quem? O x2 de t sobre 2. Por quê? Você concorda comigo que se você pegar o x2 de t sobre 2, você não vai esticar ele até o ponto 2 e até o ponto menos 2? Só que ele vai ter altura 1, não é? Então tem que colocar vezes 2. Vocês entenderam isso? Então essa é uma parte dele, é o retangulão. Aí tem que tirar esse triangulinho aqui, que não é um triangulinho assim tão pequeno. É esse aqui, tem que tirar, tem que subtrair, concorda? Porque para poder fazer você está cavando ele, você está cavando um buraco, certo? Quem é o triangulinho? Você concorda que esse triangulinho é esse cara expandido? É o x1 de t expandido? Isso aqui não é o x1 de t sobre... não. x1 de t sobre 2. Ele não é multiplicado por 2? Não, porque olha só, a altura é 1 aqui, ó, tá vendo? A altura que eu tirei é 1 mesmo, tá certo? Então, entenderam? Eu podia escrever assim, ó, x2, x3 de t, x3 de t sobre 2, menos x1 de t sobre 2. No nosso livro, ele não faz isso não, tá? Por que ele não faz isso? Porque ele não quer, tá ok? Porque ele não quer, tá? Mas ele não faz isso não. Mas ele pode fazer isso, tá? E aí você fala, se você estivesse numa prova, você pode dizer, onde? Aí você fala, onde x1 de t é alguma coisa, x2 de t é alguma coisa. Entendeu o que eu estou falando? Ok? x3 de t, então, aqui é x3, aqui é x2, né? Desculpe. Esse é o x3 de t, tá? Ok? Notem que eu posso usar uma coisa parecida para fazer esse cara aqui, ó. Olha só, vocês concordam comigo que esse cara é a mesma coisa que se eu pegasse um triângulo, aqui é o menos 1/3, não é? Isso, pessoal, eu estou fazendo isso. Aí você fala, você já fez, cara, eu dou aula disso há, sei lá, só em Maringá, há 15 anos, então eu enxergo realmente mais rápido que vocês vão enxergar. Mas olha aqui, vocês concordam que se eu tivesse um triângulo assim, ó, né? Que vai até 1/3, 1 mais 1/3, digamos assim, né? E se eu diminuísse um retângulo assim, concorda? Se eu diminuir esse retângulo, ele dá exatamente o desenho que ele quer? Concordam comigo? Não é? Olha só, esse triângulo aqui, né? Não é difícil de chegar não, tá? É quase ele é, na verdade, o que? Isso aqui, 1 mais 1/3 é igual a 4/3. Você pode escrever que isso aqui, ó, que esse triângulo aqui é 4/3 de x1 de t sobre 2. Certo? Ok? Tá. E esse retângulo aqui? Esse retângulo é para baixo, não é? Vou até botar numa outra cor aqui. Certo? Aí é 1/3 de altura, não é? Então ele vai ser menos 1/3 do retângulo grandão aqui, ó, que a gente já tinha feito aqui, que é o x2 de t sobre 2. Concordam comigo? Aqui o x2 de t sobre 2 não é um retângulo que vai de menos 2 a 2? Não é? Multiplicado por 2 ele fica assim. Se você multiplicar por menos 1/3, não é? Ele vai ficar assim, ó. Soma essas duas coisas, né? Esse mais esse, resolvido. É aquele sinal ali. Ok? Pô, que coisa escrota. Pois é. Olha só. Oi? Não é intuitivo porque, na verdade, você não enxerga tanto isso, né? Você poderia fazer de maneira diferente, mas é mais fácil fazer assim, usando os que você já encontrou. Você está entendendo? Usando os que você já encontrou. Notem que para fazer esses dois aqui, eu usei tudo que eu já tinha encontrado, o x1 e o x2. Você pode substituir quem é.
Como assim substituir? Simplesmente, ó, você concorda que x2 isso aqui é o x2 de t, e isso aqui é o x1 de t? Você pode simplesmente substituir onde t. Aí, se esse aqui é t, como aqui é t sobre 2, tudo que tiver aqui dentro você vai colocar o quê? T sobre 2, t sobre 2, vocês estão entendendo? Entendeu? Vai só colocar. Vai dar trabalho? Vai, certo? Mas é assim que se faz, tá? E esse último aqui, ó. Esse último aqui, olha que filho da mãe, hein? Vai ser, até que não é tão difícil. Quem seria esse cara aqui, hein? Esse tá fácil. Quer dizer, na verdade é o x de t deslocado, não é? Não é? Então esse cara aqui, essa parte aqui é fácil. É mesmo. Esse aqui é x de t mais 1,5, é isso? É, né? Desloca 1,5 para a esquerda, não é? É isso aí, porque o x de t é esse cara aqui, ó. Certo? Quem é esse outro cara aqui? É o x de menos t mais 1,5 também, não é isso? X de menos t mais 1,5. Pô, e quem é esse cara aqui? A gente sabe, por exemplo, quem é esse cara aqui, não sabe? Não é? Pô, cara, acabou. Acabou. Faz o quê? Faz x2 de 2t. Não é isso? Quando você fizer o x2 de 2t, vai dar ele aqui, ó. x2 de 2t. Aí você fala, essa é a única forma de fazer esse problema? Não. Não. Vocês podem fazer de outras formas também. Certo? De outras formas também. Tá? Não é... Chegar em determinada figura não é sempre, às vezes, um caminho onde você pode criar coisas mais complicadas. Por exemplo, você poderia, por exemplo, criar um negócio assim, né? Uma expansão assim, e depois deslocar para a esquerda. Vocês estão entendendo? Então, só que fazer isso é complicado, porque a gente não pode fazer a expansão antes do deslocamento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, tem que lembrar disso, tá? Bem legal esse exercício aqui. Como assim legal? É porque a gente vai usar em alguns outros. Por exemplo, olha aqui, tem um exercício aqui no final que eu queria fazer já e não estava podendo fazer porque a gente não tinha chegado nesse ponto. Ó, é esse aqui, tá? Professor, por que no primeiro exemplo, lá no início da aula, a gente não podia fazer a compressão em T lá, ou expansão, né? E nesse segundo aqui a gente podia? Porque nesse exemplo, aqui no segundo, ele só quer gerar o sinal com qualquer tipo de operação. No outro de sistema, no outro exemplo, a gente vai ver, você vai entender agora nesse, porque eu vou dar esse problema. Agora você vai entender. Eu vou dar esse problema aqui, você vai entender. Olha só, deixa eu pegar aqui. Não queria fazer. Vai assim mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. Então, beleza. Depois eu divido em dois aqui. Porque eu não queria fazer para ficar com a qualidade melhor. Peraí. Você vai entender agora já por quê. Tá? Vai, filho. Foi, filho. Vai, filho. Pensa. Na verdade, tem algumas coisas boas. Mas, cara, né? Mas, né? Ok. Tem que sair daqui. Peraí. Ok. Espera aí que eu tenho que colocar mais uma parte aqui, ó. Essa parte aqui que eu não copiei ainda.
Beleza. Colou aí mesmo, não tem problema. Ok. Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui, para caber tudo aqui no mesmo. Beleza. Tá? Olha só. Como é que esse problema funciona? Agora você vai entender a pergunta que você acabou de fazer, vai ser respondida nesse problema aqui, tá? Olha só. Ele fala assim, ó. A figura P 1.7-13 mostra uma entrada x1 de um sistema linear invariante no tempo. Então, a entrada x1 está aqui. Ó, bem tranquila, 0, 1, 1, certo? E mostra a saída y1, tá? Legal. Aí ele fala assim, a primeira letra A, tá? Aí ele fala o seguinte, ó. É criada uma entrada x2, tá? E aí ele fala assim, ó. André... Eita. Desculpa. A garganta tá seca. André sugere que x2 é igual a 2x1 de 3t menos x1 de t menos 1. Aí ele assim, se sim, prove, se não, corrija o erro, tá? Então vamos ver se é. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou desenhar 2x1 de 3t. Como é que eu vou desenhar 2x1 de 3t? x1 de 3t, supondo, né, que isso aqui vou mudar, não vou mudar não, vou até deixar nessa escala mesmo, que vai ficar bem mais forte. Ó, x1 de 3t, cara, vou pegar e dividir por 3, então vai dar aqui, ó, um cara que vale quanto? 1/3, certo? Ok? A altura é 1, certo? A altura é 1, e aí eu posso fazer assim, ó. Só que isso aqui é o x1 de 3t, só que ele quer 2x1 de 3t, então vai até vai até 2, certo? Então isso aqui vai até 2x1 de 3t. Quem é o x1 de t menos 1? É o x1 deslocado para cá, né? Certo? Então seria o x1 deslocado para cá. Só que é menos, não é isso? Não é? Então vocês concordam que vai ser assim, ó. Deixa eu apagar esse preto aqui. Então vai ser isso aqui. Certo? E aí, ó, o sinal vai ser esse. O que o André falou está errado. Ok? O que o André falou está errado. Né? Não é x1 de 3t, não é 2x1 de 3t menos x1 de t menos 1. Não é. Concordam que não é? Então você provou. Aí ele fala assim, se sim, prove. Se não, corrige o erro. Né? Como é que eu vou corrigir esse erro? Preste atenção. Eu posso corrigir esse erro fazendo isso. Isso que você acabou, eu vou falar agora. Eu poderia fazer o quê? Você concorda que eu podia fazer isso aqui, ó? Eu podia fazer x2, vê se não vai dar certo. x2 de t é igual a 2x1 de t sobre 3 menos x1 de t menos 1. É isso que o livro queria que você escrevesse. Tá certo isso? Tá certo. Porque se você pegar o x
2x1 de t sobre 3, o que ia acontecer? Você ia ter uma coisa assim, ó. E quando você fizesse a subtração, ia ficar exatamente o que ele queria. Então ia ser uma coisa assim, ó, quando você fizesse a subtração. Ia vir para cá, ia vir para cá, ia vir para cá, ia vir para cá, para cá, para cá, para cá e para cá. Legal? E aí é exatamente o que é. Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser quem? Isso aqui vai ser o x2 de t. Porém, o que você vai fazer agora com a entrada? Você vai colocar a sua entrada num sistema que é linear e invariante no tempo. Só que, quando você coloca essa entrada aqui, o que acontece? Isso é uma combinação linear? É. Mas isso é uma combinação invariante no tempo? Não. Certo? Por que não é invariante no tempo? Porque tem um terço aqui, né? Então, você não consegue, por exemplo, eu posso até desenhar a saída, né? Mas eu poderia, uma expressão da saída, eu não poderia escrever assim, que y2 de t é igual a 2x1 de... eu não poderia escrever, por exemplo, que a saída y2 é igual a 2y1 de t sobre 3 menos x1 de t menos 1. Se você tentar fazer isso, desenhar, vai ver que isso aqui está errado. A saída não é essa. Por quê? O sistema é linear, então eu só posso colocar coisas nele linear e invariante no tempo. Eu só posso colocar coisas neles que sejam o quê? Lineares e invariantes no tempo. Ah, então como é que você faz? Cara, eu vou corrigir de uma maneira. Isso está correto? Para a letra A está correto. Ele mandou encontrar uma fórmula que dê. Está correto. Mas para a letra B, que ele fala assim, ó. Esperando impressionar André, Samantha quer saber a resposta a y2 para o sinal entrada x2 de t. Forneça a ela uma expressão em termos de y1. Eu não posso dizer que é isso aqui. Isso aqui seria o que o aluno pensaria direto. Se x2 é isso aqui, né? Se eu tenho x1, y1, se eu tiver, se o sistema é linear invariante no tempo, se eu tiver o x2, eu vou ter y2. Porém, quando eu fiz isso aqui, fazendo essa expressão aqui, tudo bem, ela está correta? Está. Mas ela introduziu no meu problema uma variância no tempo. Não sei se vocês estão entendendo. Você entendeu agora o que eu falei? Agora talvez eu tenha respondido isso. Porque quando eu aplico no sistema, eu não posso ter essa... Eu não posso ter, exatamente. Eu não posso ter. Se o sistema é linear e invariante no tempo, eu não posso colocar uma entrada que seja variante no tempo. É isso. Entendeu agora? Então, mas tem aí, dá para resolver o problema? É claro que dá para resolver o problema. É só você fazer isso aqui assim, ó. Você concorda que esse cara aqui, o x2, eu posso fazer como sendo 2x1 de t mais x1 de t menos 1 mais 2x1 de... Acabou. Isso é linear? É. É invariante no tempo, essa combinação? É. Certo? Então, em vez de escrever dessa forma, para o meu problema, eu deveria escrever assim. Tá certo? Tá. As duas formas estão certas. As duas formas vão me dar o x2. Só que a forma de cima vai me dar o y2 de uma maneira muito mais simples. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O y2 vai dar simplesmente, ó. Quem vai ser agora? Se o x2 de t é igual a 2x1 de t mais x1 de t menos 1 mais 2x1 de t menos 2, então o y2 de t vai ser 2y1 de t mais y1 de t menos 1 mais 2y1 de t menos 2. Essa é a resposta, ok? Se você
desenhar isso, você vai ver que vai ser diferente de você desenhar isso. Vocês estão entendendo? Isso vai estar errado. Isso vai estar certo. Tá ok? Por quê? Notem, isso não está errado, a expressão y2 de t. Desculpa, a expressão y2 de t está errada, né? Mas o x2 de t não está errado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Só que quando eu coloquei o x2 de t, eu introduzi no meu sistema uma variância no tempo. Vocês concordam comigo? Ok? O sinal de entrada é variante no tempo, então eu não posso fazer isso, né? Eu criei uma variância no tempo, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado como é que você vai escolher os seus sinais para resolver o problema, tá? Eu não vou nem colocar, né? Eu já fiz isso em várias provas, né? Vou pegar, ver se eu encontro uma prova aqui, né? Mas, por exemplo, nas provas, normalmente eu não tenho feito isso, mas logo lá no início, eu pegava mais pesado, né? Então, por exemplo, tem uma prova lá que eu dava 2 sinais, negócio assim, sei lá, e depois uma outra, sei lá, cara, era um outro sinal, sei lá, um sinal assim, mais simples, e eu mandava o cara saber, e aí esse sinal aqui eu dava uma saída, esse aqui eu dava uma outra saída, por exemplo, certo? E aí eu queria saber a saída de um terceiro sinal que tinha que ser a combinação dos outros dois. Só que encontrar o terceiro sinal era difícil, cara. Você tinha que fazer um negócio assim, sei lá. Não era fácil, não. Não era imediato. Você está entendendo? O aluno não enxergava isso tão facilmente, né? Porque aí, olha só, depois que o cara enxergava como é que a função, né? Isso aqui é x1, x2. Quando você fazia o x3, uma função do x1 e do x2, né? Beleza, o cara resolvia a questão em 2 minutos, entendeu? Mas nem sempre é assim. Deixa eu pegar uma prova mais recente, aí a gente já vê isso. Eu já vou pegar aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou pegar uma prova recente para mostrar que tem. Estou conectado, né? Espero que eu consiga ver as provas recentes. Beleza? Documentos. Tem provas aqui, eu acho. Provas. Tá em nome? Tá. Prova 1. É a prova 1. Sinais e sistemas. Segunda oportunidade. Vou pegar aqui, ó, 2014. 11 anos atrás, ó. Puta merda, hein? Galera já tá... Não, esse aqui não. Cancelar. Não é esse aqui não. É de sinais. Essa. Sinceramente, não... Esse... Eu não tô mentindo, não. Vocês podem até achar difícil. Mas as questões das provas de sinais e sistemas desse ano serão mais fáceis. Tá? Ok? Eu estou pegando muito pesado. Tá ok? E não é necessário. Se eu mostrar para vocês os livros que eu tenho visto de sinais e sistemas aí em algumas universidades, apostilas, putz, é muito básico. Tá ok? Então eu não vou ficar pegando pesado aqui. Olha esse aqui, ó. Olha lá, caiu na prova aqui, ó. Né? Aqui, ó, caiu na prova, tá vendo? Aqui já é função delta. Essa questão é legal, né? Essa questão de sistema, tá vendo? Como assim essa questão é legal? Não é isso que eu quero não, mas é uma coisa interessante, ó. Aqui é para você saber se o sistema é linear. Ele fala que é um sistema assim. Ele dá algumas entradas e pergunta se é linear, né? Então, como é que a gente pode fazer esse problema, né? Olha só. Olha aqui como é que a gente pode fazer esse problema. Ele fala só em linearidade, né? Só em linearidade. Ele fala que... desculpa, ele é invariante no tempo. Isso já ajuda pra cacete. Opa, por que já ajuda? Olha só. Porque você quer saber se ele é linear, você tem que somar 2 entradas, né? Com ponderadas, etc e tal, e ele tem que
que dá a saída. Concorda comigo? Né? Ele é invariante no tempo. Então, o que vai acontecer? Entrou esse cara aqui, saiu esse. Não é? Não é isso? Legal. Se entrar um cara assim, agora não, esquece de letra B. Se entrar um cara assim, não posso escrever aqui. Deixa eu pegar ele. Deixa eu capturar isso aqui. Ele não deixa eu escrever aqui. No Word. Obrigado. Copiar. Deixa eu sair daqui. Vou sair daqui, não preciso dele agora. Tá bom. Aí, deixa eu botar ele aqui agora. Vou botar aqui embaixo, senão não vai caber direito para a gente trabalhar. Colar. Olha só. O que acontece aqui? Olha só. Entrou isso aqui, saiu isso aqui. Certo? Ok? Se entrasse isso aqui, né? Ia sair o quê? Como ele é invariante no tempo, ia sair isso aqui deslocado, concorda comigo? Só que eu não tenho como chegar nisso aqui, né? Eu não tenho essa entrada, né? Eu não é isso que eu quero. Na verdade, o que eu quero fazer é o seguinte: quem é esse? Estão vendo quem é esse cara aqui? Esse cara aqui de baixo? Estão vendo esse cara aqui de baixo? Esse aqui, ó. Tá, desculpa, ele não está aparecendo, né? Esse cara aqui de baixo, vocês concordam que é esse cara aqui? Mais concorda? É ou não é? Não é? Se eu pegar o x2 de n-2, ele não vai vir para cá? E esse aqui não é o próprio x1 de n? Se ele for linear, o que vai acontecer? Entrou isso, saiu isso, certo? Entrou isso, saiu isso. Como ele é invariante no tempo, o que vai acontecer? Se entrar isso, vai sair esse cara, mais esse cara deslocado de 2 unidades. Concordam comigo? Concordam? Porque está entrando o primeiro, se ele for linear. Se ele for, porque aí eu vou pegar 2 somas. Concordam comigo? Tá, olha só. Vamos ver se dá para fazer isso. Vamos pegar aqui, ó, e vou deslocar 2 unidades. Vai ficar um cara aqui. Esquece o preto agora. Fica só pensando no verde. Agora eu vou somar. Olha aqui. Quando eu somar esse com esse, vai dar esse cara aqui. Beleza. 2, né? Com 0 deu 2. Só que, quando eu somar esse, que vale 1, com esse aqui que vale 1, vai dar quanto? 2. Vai dar 2 também. E embaixo está dando quanto? 3. Está dando para entender o que eu estou falando? Então, isso aqui não é linear. Essa é a parte mais difícil da questão. Por quê? Porque tem uma outra parte aqui, ó, que é o seguinte, ó. Ele pergunta se é o sistema causal, tá? O sistema causal. Como é que você sabe se é causal ou não? Porque a gente não fez nenhum teste desse, a gente só falou ainda não falamos nada de causalidade, né? Causal é aquele sistema que não é antecipativo. Então quer dizer o seguinte: não pode ter saída antes de ter entrada, certo? Ok? Olha só. Esse sistema aqui, né? Aqui tem uma entrada em 2 e aqui a saída aparece a partir de 2. Beleza. Beleza. Até aí parece causal, certo? Parece causal. Aqui, ó, tem uma entrada em -1, né? E a saída, né? Começa em -1 também. Beleza, não tem problema nenhum. Certo? Ok? Porém, né? E aqui também, ó. A entrada começa em 1 e a saída começa em 1 também. Então é causal. O que não poderia acontecer? O que não poderia acontecer é isso aqui, ó. Você ter, por exemplo, uma entrada em -1, né?
E a saída, ou seja, você teria uma saída, por exemplo, aqui, ó. Está dando para entender? Uma saída em -2. Como você pode ter uma saída se você não teve nem uma entrada? Você está entendendo? A entrada só apareceu em -1. Vocês estão entendendo? Então quer dizer que esse -2 não depende da entrada, ele depende de alguma coisa, de alguma outra coisa, digamos assim, no futuro, teoricamente. Entendeu o que eu estou falando? Então você não pode ter uma saída antes da entrada, certo? Aqui está tudo certinho, ó. A entrada aqui, o primeiro sinal foi em 2, aqui o primeiro sinal da saída foi em 2. Aqui, o primeiro sinal foi em -1, primeiro sinal foi em -1. Primeiro sinal foi em 1, primeiro sinal foi em 1, beleza. Então ele é causal. A gente vai ver vários exemplos de como faz causalidade usando esses gráficos aqui, tá? A linearidade aqui já era bem mais difícil, né? Você tinha que olhar, perceber que esse cara aqui era o x1 mais o x2 de n-2, e aí fazer o y1 mais o y2 de n-2. Quando a gente fez aqui, isso não deu certo. Ou seja, isso aqui não é isso, né? Então o sistema não é linear, certo? Difícil, né? Essa questão, tá? Eu fui lá, né? Deixa eu ver, tá bom, né, galera? Vamos parar. Já tem muita coisa, eu vou ter que fazer mais exercício na aula que vem, tá? De sistemas, tá? Porque, na verdade, a gente só fez uma aula de exercício de sistemas, e sistemas tem que estar bem sacramentado. Eu não fiz só sistemas hoje, vocês viram que eu também fiz uma parte de sinais. Vocês viram que eu fiz lá a nossa transformação daqueles sinais lá, x1, x2, x3, x4, x5, a gente fez isso aí, que é um exercício de sinais, certo? Não foi só de sistemas. Sistemas eu acabei fazendo pouco. Vou fazer na aula que vem, precisa fazer, tá? Então, só lembrando, a nossa prova está marcada, eu vou fazer a nossa lista nesse fim de semana já, para a prova, tá? A nossa prova está marcada para o dia 13 de junho, vai ser de tarde, certo? Né? No segundo horário, ok? Se precisar... Oi? Circuitos eu marquei, mas é para o primeiro horário. Tudo bem? Tranquilo? Você está fazendo circuitos. Não, mas calma, deixa eu explicar. De repente, não estou falando de sinais. Eu acho que sinais dá para fazer dia 13 de junho na boa. Mas circuitos, eu ainda estou pensando se vai ser dia 13 de junho. Entendeu? Porque são 2 turmas, etc e tal, é uma galera, tem que ver se eu vou conseguir direitinho. E não é só isso, tem que ver ainda. A matéria de circuitos ainda tem muita coisa. A matéria de sinais, galera, eu só preciso da convolução. E você fala, pô, mas convolução é difícil. Sim, mas convolução eu dou numa aula, tá? O difícil é que tem que fazer as convoluções para treinar, mas eu dou em uma aula, tá? É difícil? Mas em 1h40 eu consigo explicar todo o assunto de convolução, tá? E mesmo que eu não consiga, eu dou 1h30, alguma coisa assim, eu já consigo matar a convolução, você está entendendo? O problema circuitos tem muito mais coisa que eu tenho que fazer ainda. Eu já terminei os métodos hoje, ainda falta falar de inspeção, aquilo que eu ainda não falei, e ainda falta falar os teoremas todos, teorema da superposição, teorema de Thevenin, Norton, máxima transferência de potência, certo? Que é o que vai cair na prova, os teoremas e todos os métodos de circuitos. Aí talvez eu faça na terça-feira, entendeu? Num primeiro horário também, você está entendendo? Algum esquema assim, porque a terça-feira também as 2 turmas têm no mesmo dia. Só que a segunda turma teria que fazer no primeiro horário, ou a gente faz tudo no segundo horário, entendeu o que eu estou falando? Fazendo sempre no segundo horário da manhã, ou no segundo horário da tarde, tem uma vantagem, porque aí vocês pedem 15 minutos, eu posso dar. No primeiro horário da manhã ou no primeiro horário da tarde, às vezes eu não posso dar 15 minutos, por quê? Porque tem outra aula, o professor vai usar a sala, entendeu? Eu tenho que ver direitinho. Aqui, a gente sinais não vai precisar. Mas circuito, eu vou precisar do auditório lá, né? Porque, caralho, tem 80 alunos em circuitos quase. Vai juntar as 2 turmas? Vou juntar as 2 turmas, porque eu não quero fazer. Não é que eu não. Aí você fala, você é preguiçoso. Não, eu vou ter que corrigir. Mas na verdade é mais justo você
fazer uma turma, fazer uma prova só é mais justo, galera. Porque sempre vai ter alguém, se você faz 2 provas, porra, a prova da turma 1 foi muito mais fácil, o professor quer foder a turma 2, você está entendendo? Então é mais justo, tá? E era para ser sempre assim, é porque não era para ter 2 turmas. Por quê? É porque não se fode os circuitos mesmo, tem uma porrada de dependente, pô, entendeu? É complicado. Era 2 turmas também, aí era separado, só que se eu não me engano era tipo uma turma 1.020 e outra 3. Entendi. Aí entrava direto. Só que aí a professora Camila ela chamava uma outra pessoa, por exemplo, uma pessoa ficava aqui dando a prova, lá na outra sala. Entendi. Entendi. Ela chamou outra porque não. Pode ser feito também dessa forma. Pode ser feito dessa forma. Aí fica mais fácil de usar do que usar o auditório. Conseguir um auxiliar. Eu posso fazer isso. Pegar o André, por exemplo, que é professor na parte de telecom, né? É para fazer no mesmo horário. A gente só faz no mesmo horário, só que em salas diferentes. É basicamente o que eu quero fazer, só que aí eu não preciso de auxiliar, né? Entendeu? Eu faço num lugar só. Só que às vezes não dá. Esse auditório às vezes é um pouquinho concorrido. Eu até vou ver se dá. Qual é o melhor dia? Ela criou o auditório também, mas tinha aula no horário. Pois hoje, para mim, acho que se a gente terminar agora, vai ter aula no auditório. Bom, fechado, galera. Então, eu só vou ter que fazer a lista para vocês, tá?